A brincadeira do dia: Superpowers, da Estrela, da Kenner e da Playful. Vou apresentar então toda a minha coleção. Toda vez que me perguntam quando eu comecei essa história de coleção, de colecionismo, quando que eu iniciei essa loucura, né? Que para mim é o meu estilo de vida. Olha, eu sempre respondo que desde que eu me entendo por gente, desde que eu ganhei os meus primeiros brinquedos, eu já era um colecionador. Ouvia muito, né, da minha mãe que era complicado demais comprar porque os brinquedos eram caros, especialmente para quem viveu início dos anos 80, a década toda. Realmente era uma situação muito complicada no nosso país e para ter os brinquedos não era nada fácil, especialmente sendo oriundo do interior, né, de cidade pequena do interior do estado de São Paulo. Hoje, obviamente, é uma situação completamente diferente, apesar de essa mesma cidade ainda ter poucas opções de lojas de brinquedos, né? Fico imaginando que as crianças e os pais, no caso, né, quem compra os brinquedos, ainda tem uma grande dificuldade em conseguir comprar. E naquele meu tempo lá de infância não era nada diferente também. Tinha muitas dificuldades. E aí então eu tinha alguns deles, né? Tinha a Mulher Maravilha, Batman e Robin, o Aquaman, o Gavião Negro. Então eu tinha alguns deles, né? Tinha o Pinguim e o restante eu tinha que brincar com um dos meus primos que tinham a mesma idade, que eles também tinham, ou de amigos, e eu não tinha a opção de encontrar outros, né? Como esses aqui, ó, que são bem mais lado B, né? A mesma coisa os vilões, né? Eu tinha também ali atrás a gente vê tem o Steppenwolf aqui, né? E tem o Brainiac ali que eu também tinha, né? Essa versão metálica ali. Eu coloquei até duas versões, uma que eu tentei restaurar e ficou um pouco mais opaca e o outro totalmente cromado. Agora, os veículos eu não tinha. Esses veículos, especialmente Batmóvel, era o grande sonho. Então, a série dos Super Friends, ela estreia no dia 8 de setembro de 1973, olha quanto tempo, e perdura, né, ela tem a duração ali até o dia 16 de novembro de 1985. São, então, ao todo 9 temporadas que foram exibidas com 93 episódios, né? Os produtores executivos a gente conhece bem, né? Esses dois nomes, Hanna e Barbera. Então são os produtores executivos dessa série icônica que marcou muitas gerações, incluindo a minha, né? Eu sou completamente apaixonado por esse desenho e por esses personagens, né? Então, só para ter uma ideia de cada um deles, né? Então, ela era exibida nos sábados pela manhã nos Estados Unidos, que era uma programação totalmente infantil para as crianças, então, com desenhos da época. E aqui no Brasil ele foi exibido, né, em alguns canais da TV aberta e nunca teve uma grande continuidade, uma preocupação, inclusive, né, com a ordem, com os episódios que eram transmitidos, tá? Isso é bem clássico da TV brasileira aberta, né? Não ter uma continuidade, uma ordem, um respeito com o telespectador. Então aqui na frente, esse Superman eu comprei ele novo agora, lacrado, acabei conseguindo num leilão pelo eBay. A mesma coisa esse Batman, também consegui, é uma versão canadense da Kenner Canadá. Esse Robin também, né? Até a perninha dele a gente vê que a coloração ela tá um pouco diferente, e isso é porque ele estava lacrado. Quando eu percebi que ele lacrado estava mudando a coloração do plástico de proteção e a perninha dele, eu decidi abrir de vez. Aí essa figura que é bastante rara, que é o Clark Kent,
né? Então é uma figura muito rara. A Mulher Maravilha também comprei lacrada, ela é nova. E assim, todos os meus antigos de infância estão guardados, né? Eu não me desfiz deles. Inclusive eles estão aqui dentro dos veículos. Aqui eu destaco o Flash, a gente tem mais aqui o Lanterna Verde, o Firestorm, conhecido como Nuclear aqui no Brasil, o Arqueiro Verde, ali o Calibac, que a gente tem, o Parademon, que é esse aqui, o Steppenwolf ali. Aí mais ao fundo a gente vai ter o Brainiac, né? Eu fiz aqui duas versões, tem um Charada, esse Mr. Freeze. Esses dois aqui, eles são, na verdade, Toy Biz, são lançamentos mais da década de 90, né? Então eles estão aqui de intrusos. Aqui é o Black Manta, né? O Mantis, né? O Darkseid, que é esse daqui. A gente tem aqui duas versões do Pinguim, né? Então, inclusive essa outra versão, ela é Kenner, mas ela data de 93, diferente dessa de 85. Aqui tem o Joker, olha que legal essa versão, ele vem com esse martelo aqui, né? Então é um martelo, né, específico do Joker. Deixa eu ver se eu consigo dar um pouquinho de foco. Então, essa figura é uma figura bem legal. Aí aqui é o Lex Luthor com essa armadura, né? Tá um pouco troncho ali, mas eu precisava dar uma ajeitadinha para vocês verem melhor. Daqui a pouco eu mostro. E aqui desse lado, então, a gente tem, né, além do Batman e Robin, né, também, como eu falei, essas figuras são figuras novas que eu comprei mais recente pelo eBay. O Aquaman tá um pouco mais desgastado, porque ele não era lacrado. Aqui tem o Gavião Negro, que é o meu de infância, está muito bem preservado, todos com movimento. Aqui tem o Shazam com uma capa que foi customizada, né? Então ele não veio com essa capa, não é original. O Red Tornado, que é esse aqui. Ali atrás a gente tem uma versão também customizada, né, do Cyborg, porque ele não é totalmente assim prateado, né, metalizado. Só que com o tempo ele foi perdendo a tintura e aí eu acabei customizando ele. Aqui é o Plastic Man, que a gente conhece como Homem Borracha. Esse é o Ajax, né, o Caçador de Marte. Tem o Samurai, o Orion lá atrás e aqui o Dr. Fate, né? Então são esses os personagens que eu tenho aqui, né, da minha coleção. São eles que estão aqui representando a minha coleção de Superpowers. E agora eu mostro umas raridades para vocês, né? Então, como eu falei, o Superman eu comprei num leilão que eu consegui pelo eBay. Então ele veio lacrado. Vejam que interessante, né? A cartela da Kenner. Então essa é a cartela original, né? Tem até um preço aqui. Olha quanto que custava na época. Imagina, pra gente era muito absurdo de caro. E aí então tem aqui a indicação, a logomarca, né, super icônica, e ele sempre vinha com as revistinhas, né, tanto que eu nem tirei a revistinha daqui de dentro, né, eu só fiz um corte aqui embaixo e acabei deixando a revistinha lá, tá? Então sempre tinha uma revistinha contando um pouco da história. E aqui atrás da cartela, olha, a gente tem essa nave, que é a Delta Probe One, né, um dos veículos que eu tenho aqui que eu vou mostrar, a nave, né, que é a Supermobile, né, que é aqui, o Batmóvel e tem essa nave do Darkseid que eu não tenho, mas esses três eu vou mostrar, são três naves que eu tenho. E olha que legal, a gente consegue ver, né, aqui, ó, colecione todos, né? Então a gente tem exatamente os que foram lançados. Eu cheguei a mostrar a minha coleção da Kotobukiya, que é uma coleção em homenagem a essa do Super Friends, e eles fizeram essa brincadeira aqui também, de enumerar e colocar os bonequinhos exatamente nessa disposição, né, e enumerando, né, foram 8 lançados, aí eles fizeram também. Então vejam que legal, Superman, o Lanterna, o Flash, Batman, Robin, o Gavião Negro, aqui tem o Aquaman, Mulher Maravilha, o Red Tornado, e ele tá meio tortinho porque mostra um pouco do poder dele, né? Você aperta, ele gira a cintura. Aqui o Ajax, né?
aqui o Firestorm, o Arqueiro Verde e o Dr. Fate. Aqui, ó, como os novos, ó, eles indicavam todos os novos. A gente tem então aqui ao centro, né, o Darkseid, que é um personagem que eu tenho aqui para mostrar. Aqui tem o Lex Luthor, Brainiac, o Joker, o Pinguim e aqui a gente tem o Steppenwolf, que eu também mostro para vocês. De todos, eu só não tenho esse daqui, que é o DSAD, que é o número 22, é o único que eu não tenho. Né? Até cheguei depois a procurar para comprar, mas os preços eram altíssimos. E vinham esses cards aqui, identificando então o personagem com o poder, os principais inimigos, né? Então esse era o card do Superman. Então fica aqui, só para que a gente tenha uma ideia. E aí a supernave, essa eu acabei trazendo da Argentina. Olha que legal, né? Então não precisa de bateria, né? Obviamente, porque o brinquedo ele não tem nada eletrônico, mas vejam que legal. Aqui está a marca Argentina, né? Então é essa a logomarca da empresa e aí a gente tem então todo o detalhe da nave, né? Então vejam que bacana aqui. E tá todo escrito em espanhol, né? Obviamente. Aqui a gente vê então, né, indústria argentina, fabricado então pela licença da Kenner Parker Toys, 1987, né? E aqui também a indicação do 86, tá? Então ela vem sem boneco articulado, apenas a ilustração aqui para indicar, né, que é a nave do Superman, né? Então tá aqui, né? Então para você proteger o Superman da Kryptonita, né? Então tá aqui a dica da supernave. E olha que legal, vem também o manual de instruções, né? Então é o manual da época, então também outra raridade aí para vocês verem. E aqui exatamente a forma como você monta ela, né? Então tem as etiquetinhas para você colar, né? Então eles vão indicando exatamente a ordem e o que deve ser montado, né? Então esse é o manualzinho. E aí tem até uma parte aqui embaixo que dá para colocar a mãozinha, né, do Lex Luthor, tentando então capturar a nave. Muito joia. Então, Lex Luthor está a postos. Eu vou atacar o Lex Luthor com a minha super nave. Pronto, é uma coisa boba, né, gente? Mas é isso, ainda funciona, né? Então, além de ter vindo na caixa, ele tem essa engrenagenzinha. E aquilo que mostra lá na imagem, né, dele colocando a mãozinha para, tipo, conseguir sobrevoar, ó, ele consegue, então, pôr a mãozinha aqui nesse buraquinho da supernave e aí, então, ele vai voando junto, olha que legal, né? Então, como se ele estivesse correndo para pegar o Superman e aí ele voa e vai e consegue se fixar então na supernave. Então, essa foi a supernave, né? Então, da empresa Playful, empresa argentina que também lançava, né, os Superpowers. E agora então a nave do Lex Luthor. Olha que bacana, Lex Soar 7. Então, essa aqui, esse veículo é Kenner, né? Então, a gente tem aqui a indicação de 1984, porque a Kenner foi a primeira que lançou, né? E aí, então, a gente tem todo o manualzinho aqui de como se monta, né? Então, como ela é montada. Então, tem aqui, né, do A até a letra F, né, que tá aqui. Então, como faz para montar, colar os adesivos e tudo mais. Como coloca o boneco, né? Então, ele tem um cinturão aqui, né, um cinto. Você pode colocar assim e trançar para prendê-lo, né? Então, tá aqui os canhões de laser, tudo direitinho, né? Então, muito bacana. E aí também tem aqui uma engenhoca, uma engrenagenzinha que você aperta e você captura o boneco embaixo, que é a mesma parte de sustentação, então, da nave, né? Como ela fica aqui, é a sustentação. Olha que legal, ela forma uma pinça. E aí essa pinça você consegue capturar o Superman, né? Caixa da nave do Lex Luthor.
Então tem essa ilustração muito característica, né, da série, da coleção, aqui a logomarca, a informação, né, para acima de 4 anos, e aqui então as indicações sendo da empresa Kenner, né, então a gente tem a informação aqui da empresa, dizendo que os action figures não estão incluídos, né, contém apenas um veículo. E aí então a gente vê aqui na lateral, né? Então tem um Brainiac aqui atrás e aqui o Lex Luthor, né? E a navezinha aberta. Então nessa parte de trás a gente consegue identificar inclusive como, né, brincar, ó, tem até aqui uma kryptonitazinha se aproximando do Superman e o Superman ajoelhado aqui sofrendo, coitado. Então, óbvio, né? É uma caixa antiga, então ela está sofrendo, né, com as ações do tempo, realmente não tem como modificar. Mas tem então a indicação de como brincar, né? Então, só para mostrar agora, então você tem a nave, como, né, mostra lá na ilustração, aqui você coloca o boneco, então coloquei um Lex Luthor ali, sem a armadura, né, como esse daqui, então ele sobrevoa, e aí sobrevoando com essa armadilha captura o Superman. Olha que legal, então tudo funciona, né? E como eu falei, né, como ele veio lacrado, é novo, então ainda tem os movimentos perfeitos, né? Então geralmente eles vêm com esse modelo aqui de movimento, né, de soco, dependendo do tipo, né, de superpoder, ele vai vir, né, com outras engrenagens, como é o caso do Flash, né? O Flash você tem que apertar ele pelos bracinhos e aí os bracinhos fazem as perninhas se movimentarem. Olha que legal. Então ele corre desse jeito, né? Ele corre conforme você aperta os bracinhos, tá? Já aproveitando que eu mostrei o Flash, eu já aproveito e também mostro a embalagem, né? Que ele também veio na embalagem. Ele era lacrado, eu acabei abrindo porque eu não me contenho. Eu sempre gosto de abrir, né, os brinquedos. Aqui tem a informação, né, do personagem, aqui mais alguns, né, da linha então que foi lançada e a indicação então de como ele se movimenta, né? Você apertando os bracinhos, ele corre, né? Então, é essa a ideia, né, do velocista Escarlate, né, o nosso querido Flash. E aí, como eu falei, geralmente os brinquedos, eles vinham com um gibizinho de fundo, olha, é exatamente esse gibizinho. Se eu recorto esse card, olha a frente dele como que é o Flash, ops, caiu aqui, é o Flashzinho aqui, tá vendo? Então tá aqui a data, inclusive, de 84. Então esse é o card do Flash. Se eu recorto, eu coleciono o card. E aí dentro vem o gibizinho. Olha que legal. Contando um pouquinho, então, né, do personagem. Né? Tinha até indicação aqui de fã-clube, para você mandar aqui para o endereço da Kenner e tal. Olha que legal. Né? E o Brainiac é o vilão aí da história. Né? Então, Brainiac, e aí a gente vê o Flash salvando geral, né? Olha que legal. Então, é um gibizinho muito bacana e era uma estratégia também das vendas, né? De você botar a história para que a criança pudesse, né, entender um pouco mais sobre o personagem e se interessar ainda mais para as compras. Interessar para comprar novos, né, novos personagens e entender um pouco mais. Então, essa estratégia a gente já via com a Mattel, né? Então, com o lançamento dos Masters of the Universe, era uma estratégia de ter a revistinha dentro para contar quem eram os personagens, porque a animação saiu depois do lançamento dos brinquedos. Então o gibizinho era a estratégia para que a criança pudesse entender quem era o personagem naquele contexto, né? E aí, óbvio, você via ali, nossa, olha esse personagem, quem é ele? É o Firestorm, né? O nuclear. Então já interessa a criança para que ela compre ele, né? Para que ela tenha ele
né? Porque ele está aparecendo nessa história aqui do Parademon, né? Então vejam a estratégia, né? Uma estratégia comercial que por mais que a gente tenha, né, a leitura, o incentivo à leitura, ao desenho, né, a essa linguagem dos quadrinhos que é tão legal, tão importante e educativa, é uma estratégia de venda, né? Então a gente não pode ignorar que, obviamente, né, quem produzia, né, eles estavam pensando também na questão da venda. Então, aproveitando aí, né, essa questão que eu falei das movimentações, né, então vejam que legal. Ela então fazia o quê? Qual é o movimento dela? É exatamente a defesa usando os braceletes. Essa é a defesa então da Mulher Maravilha. Então, esse é o movimento que ela faz de defesa. Aí ela vem com o laço mágico, né, que é esse laço aqui, e aí então você consegue colocar na mãozinha dela, e aí é o laço da verdade. Esse é então o laço da Mulher Maravilha. E aí o destaque fica, né, para a embalagem. Olha só essa embalagem diferente. Aquela do Flash estava cortada, mas as embalagens da Kenner do Canadá, elas eram assim mais estreitinhas. Olha que legal. Então tem a logomarca aqui na parte superior, que a gente vê, e aí aqui para colecionar todos, né? Então todos que foram lançados. Essas marcações aqui, elas vieram, tá? Não fui eu que fiz isso não, eu jamais riscaria a caixa. Com certeza a pessoa que tinha, né, ela foi marcando quais ela tinha e tal. E aqui, ó, o Kalibak, né? Existe uma nave do Kalibak, então também já divulgando um outro produto. Então essa é a embalagem da Kenner do Canadá. Mesma coisa, Batman e Robin. Então o Batman com essa versão, então, né, de murro, do soco, e no caso o Robin, ele tem um efeito aqui de karateka, né? Então, você levanta o bracinho, ele faz o efeito do karateka, né? Um golpe de karatê, tá? Então, ele vem com esse movimento. Agora, com relação às caixas, né, as embalagens, não é caixa, estou falando toda hora caixa, mas essas embalagens. Então, do Batman e do Robin, né, mesma coisa do que eu apresentei, né, mesma coisa da Mulher Maravilha. Então, elas são idênticas, não tem nada de diferente. Aqui na frente sim, que a gente tem o Batman e a gente tem o Robin, mas não dá para formar aquele card que eu tinha mostrado anteriormente da Kenner dos Estados Unidos, né? Que é o do Flash, que a gente consegue perceber e nota que existe essa possibilidade de se colecionar o card. Então vem aqui a informação, né, dos poderes e na frente o desenho dele como tem nos outros. Só que na Kenner do Canadá a gente não tem essa ficha técnica aqui, tá? Então essa é a grande diferença, então, essas embalagens mais econômicas, porém ela é limitada, ela não tem a informação completa do personagem. Para mostrar mais alguns dos movimentos, né, que foram criados com essa mecânica, eu tenho esses dois, o Red Tornado e o Samurai, com o mesmo, né? Então o Red Tornado ele forma um tornado, né, na parte da cintura. E o Samurai também, então vejam como que eles giram, né? Eles giram o quadril, olha que engraçado até, tá? Porque formava o redemoinho e ele também, né, os dois. Então a gente via muito na animação, tá? Então são os poderes. Agora, ups, derrubando aqui tudo. Agora dando sequência, a gente vê o Aquaman então ele nada, aí lógico, né, são as perninhas que vão se movimentar, porque é ele nadando, né, então como que ele faz para nadar? É só apertar os bracinhos, apertou o bracinho, ele bate as perninhas como se estivesse nadando. Então esse é o poder do Aquaman. Como eu adorava esse boneco, brincava muito, né? Tinha piscininha, aquelas piscininhas, né, de plástico e tal, depois de fibra, de vidro, né? Eu amava, enchia o tanque de água lá de casa, da lavanderia, para ficar brincando na água, adorava. E esse, então, Gavião Negro, que é o poder mais diferente dos outros, porque ele tem as asas que batem,
né? Então olha que legal, você aperta as perninhas e ele bate as asas de voo, né? Então é esse o poder do Gavião Negro. Olha que legal, né? Então realmente é uma peça muito joia. Tá quase, né, perdendo o foco aqui, mas deu para ter uma ideia, né, de como que é o poder dele. Então, é esse aqui, do bater as asas, tá? E aí, por fim, um outro que também tem um pouco diferente aqui, né, que eu também considero ele bastante interessante, bem raro também, essa figura é uma figura rara. É o caso do Plastic Man, né, que é o Homem Borracha. E aí o poder dele é, olha só, apertou os bracinhos, a cabeça sobe, tá? Então esse é o poder do Plastic Man ou Homem Borracha aqui no Brasil. Então a gente, né, tem aqui os bracinhos, né? Você tem que pressionar os bracinhos para que a cabeça suba, né? Então tá aqui disparada a cabeça. Então são esses os poderes mais diferentinhos. O resto geralmente soco, né? Então acabam sendo muito semelhantes, tá? Mas esses são os mais diferentes. Vilões, né? A gente tem o Brainiac, que ele tem esse poder, que é o da perninha, né? Então você chuta. Aí então esse é o poder do Brainiac, né? Então ele tem esse da perna, que você chuta o inimigo, que no caso é um super-herói, né? Então ele vem com esse poder. Aí na continuidade, armados e perigosos. Olha só o pinguim, né? Então o pinguim tem o guarda-chuvinha dele. Olha que legal esse guarda-chuva, né? E aí o poder dele é o quê? Não é nada, ele só dá uma guarda-chuvada no herói, né? Então ele faz um pouquinho mais de barulho e esse bracinho teria que levantar ele um pouco, isso. Aí então agora, né, a gente vê a ação. Aí eu lembro que na propaganda ele atacava a Mulher Maravilha e tal, né? Então esse é o poder dele, né? Que não é bem o poder, mas é o uso dessa arminha que é o guarda-chuvinha, tá? E aí, para fechar, a gente tem o Joker, né? Então o Joker com esse super martelo, olha que legal o martelo, que tem uma cara aqui de palhaço, né? Deixa eu ver se dá o foco. Vamos lá. Tá mais ou menos, né? Mas dá pra ver. É o nariz do palhaço, né? Que ele segura. E aqui a gente tem então esse martelo aqui. E aí o poder dele não tem poder. O poder é, na verdade, bater com o martelo, né? Que é bem aqueles martelos de parque de diversões que a gente vê, né? Então aqui ele é vazado, tá? E aí então ele usa. E aí se você, né, usa ele assim com o vazado, você pode, no caso, né, encaixar na cabeça de um herói. Veja, ó, e aí fica exatamente a cara do palhaço quando você encaixa, né? Então a brincadeira acaba sendo essa, né, de você encaixar e o herói que vira o palhaço, coitado do Aquaman, né, usando aqui de cobaia. E essa nave, então, que é a Delta Probe One, é um veículo, né? Vejam que faltam alguns dos adesivos, na verdade ela é exatamente desse jeito, né? Aqui, e lógico, com o passar dos anos foi perdendo, né? Ela veio, como eu comprei usada, ela veio sem aqui um míssil, né? Tem uma arminha aqui em cima, e aí perdeu alguns dos adesivos. Mas a nave é exatamente essa, né? Ó, ela lança um míssil aqui embaixo, né? Então você tem ele encaixadinho, aí ao apertar o míssil é lançado, então ela tá funcionando bem. Eu acho que o que tinha de mais mágico nesses brinquedos da época era exatamente essas artimanhas, essas coisas todas que eram criadas, né, para você se divertir na brincadeira, né? Então, para criança, isso é muito legal. Olha lá quem tá lá dentro. A Mulher Maravilha, né? Na divulgação a gente sempre viu o Robin, mas eu acabei colocando a Mulher Maravilha, que essa é a Mulher Maravilha que eu tinha na infância,
né? Como eu falei, aquela outra versão ali de trás, essa daqui, ela foi comprada recentemente, mas essa era a que eu tinha. E aqui gira, né? Então ele tem esse mecanismo também que gira. Então quando tinha a arminha aqui encaixada, você podia girar, como se ela estivesse atirando. Então só para ver como que funciona, então eu abaixo aqui e olha, eu consigo girar a Mulher Maravilha. E aí faz um barulhinho como se estivesse atirando. Então se estivesse com a arma em cima, ela estaria atirando, né, os raios laser, né, que era muito comum nos desenhos da época. Ó, tem todo um painelzinho ali, né, e é isso então. Também mais um veículo aí, né, dessa série. E agora, para finalizar, é óbvio que eu deixei por último o mais importante, que é o Batmóvel. Realmente, o Batmóvel, ele era cobiçado por muitos de nós, né? Todo menino que colecionava essa coleção enlouquecia querendo o Batmóvel, porque ele era muito lindo, né? Então, além de ter essa dinâmica, ele tinha um pouco de flexão, né? Ele tinha essa flexão, que é óbvio que com o tempo ele perdeu, né? Ainda tem o barulhinho da flexão, mas ele perdeu a flexão, ele não tem mais a movimentação. E aí ele tinha aqui os faróis, né? Então a gente vê aqui o farol para acender. Então é essa a engrenagemzinha que você aperta, amarelinha aqui, para acender. E aí você rebaixa, ele é retrátil. Então puxou aqui, ele guardou o farol. Aí você aperta, ele levanta, tá? Então para ter uma noção geral, né, do quanto ele era legal. Aí tem mais dois botões importantíssimos, esse e esse daqui, ó. Tem esse daqui e esse daqui. Esse é para cuidar da parte da frente contra o vilão. Então, ele vem dirigindo e aí você aciona esse da frente e derruba o vilão, né? Então vejam que ele aciona desse jeito, então fica muito legal. E na parte de trás, esse está um pouco emperrado, mas olha que legal que é a parte de trás, né? Então tem aqui os escapamentos com fogo, né? Como a gente via na animação e tal. E ele tem uma engrenagemzinha, que é esse botão, que ele está um pouco mais difícil de sair, porque é um brinquedo muito antigo, né? Mas ó, você aciona e ele então acaba capturando o vilão aqui, né? Então a brincadeira era exatamente essa. Você põe o vilão aqui para atacar o Batman e Robin na parte de trás. E aí então a brincadeira era você capturar o vilão, né? Então prendi o vilão aqui, ó, e aí sai com ele preso, tá? Então é essa a brincadeira do Batmóvel. Então um brinquedo muito legal, né? Então ele era realmente o brinquedo mais desejado para quem colecionava, né? Tinha o Batcóptero também, que eu achava o máximo, mas o Batmóvel realmente ele é o número 1, né? Não tem para ninguém, era realmente o mais legal. Podia ter a nave do Superman, qualquer outra coisa, né? Não lançaram o avião invisível, né? Da Mulher Maravilha também ia ser uma febre, mas ele realmente é o mais legal. O design, né? Todinho, ele é muito bonito, as rodinhas, olha o detalhe, né? Das calotas. Então realmente é um brinquedo incrível, né? Então as crianças que tiveram esse Batmóvel foram muito felizes nessa infância brincando com esse super carro, né? Então não é um carrinho qualquer, é um super carro e lindíssimo, né? Muito bonito.